Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um episódio mais do que especial do nosso podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana, falando diretamente da saideira, último programa do ano, episódio, acredite se quiser, número 49 para fechar com chave de ouro essa primeira temporada que teve um monte de coisa mais do que especial acontecendo. Esse programa que vai ser um pouco mais curto do que normalmente a gente faz, ele vai falar um pouquinho sobre os grandes números, o que aconteceu esse ano, vai fazer alguns agradecimentos mais do que especiais e vai falar um pouquinho do que vocês podem esperar para a segunda temporada, que deve começar a ir para o ar a partir de fevereiro de 2022. Muito bem, então como eu já comentei com vocês, foram 48 episódios, 49 com este aqui, com convidados mais do que especiais, que no final das contas foram eles que transformaram, eles que fizeram a gente alcançar os números, alcançar a audiência e a amplitude daquilo que a gente conquistou ao longo de 2021. A começar pela incrível reação que nós tivemos e continuamos tendo toda vez que a gente faz uma postagem de um novo episódio, principalmente no LinkedIn, que tem sido a principal ferramenta de divulgação. Cada um dos episódios, cada um das divulgações que a gente fez, ele alcançou uma média superior a 2.000 visualizações por episódio. Quer dizer que a gente acabou movimentando ao longo de 2021 mais de 100.000 interações na plataforma do LinkedIn com os conteúdos que a gente publicou especificamente para o nosso canal. Outros números muito interessantes, cada vez que a gente publica nas principais plataformas de streaming de áudio o nosso programa, e hoje são mais de 6 plataformas onde o Facility Management Sem Mistérios está disponível, a gente consegue uma média de audiência superior a 150 visualizações completas, ou seja, ao longo desse ano foram mais de 6.000 visualizações dos nossos mais diversos episódios, sendo que, e aí são dados que as plataformas de gerenciamento nos deram, para exatos 127 dos nossos ouvintes, o Facility Management Sem Mistérios, ele foi o podcast que essas pessoas mais ouviram ao longo de 2021. Então, mais uma vez, um agradecimento mais do que especial para estas pessoas. Curioso que o Apple Podcasts chegou no mês de abril nos enviar um reporte de que nós estávamos entre os 30 programas de Business Segment. Toda vez que você inscreve um podcast, você coloca qual é o segmento de negócios ou segmento de atividades que você vai atender, ou que você espera atingir com o seu público. O nosso está lá voltado para discussões de negócios. Então ele chegou a classificar o nosso podcast como entre os 30 mais ouvidos desse segmento, que para nós é motivo de extremamente orgulho. Curioso como as plataformas digitais eles têm um alcance que muitas vezes a gente sequer tem noção. O nosso podcast ele foi ouvido em mais de 10 países diferentes. Obviamente, a grande maioria do nosso público está presente aqui no Brasil, mas em segundo lugar vem os Estados Unidos com quase 10% do total de visualizações. Então, está situado no continente norte-americano, e fatalmente isso tem a ver com a quantidade de profissionais brasileiros que estão residindo, trabalhando nesse país, mas curiosamente também a gente tem notado e tem registrado audiências vindas da Eslováquia, Alemanha, Portugal, uma facilidade da língua aí que certamente tem uma potencial de amplitude muito maior, Reino Unido, Argentina, Holanda, Espanha, China, Peru, Costa Rica, Finlândia, Canadá, Austrália, Macedônia, provavelmente colega que estava passando por lá, Colômbia, Nicarágua, Cazaquistão, Arábia Saudita, Gana, Irã, Irlanda e África do Sul. Ou seja, o nosso podcast ele
ele rompeu definitivamente as barreiras, só provando que aquilo que a gente fala, o setor de Facility Management, ele não tem barreiras no final das contas, há um universo incrível de oportunidades e de possibilidades, e também corrobora algumas coisas que nós já falamos em diversos dos nossos programas, de que o que a gente faz aqui dentro não fica devendo em absolutamente nada para as boas práticas, para as metodologias, para os processos que nós temos fora do Brasil, e falo isso com conhecimento de causa por ter atuado em operações fora do Brasil. A gente ainda segue nas grandes dificuldades envolvendo acesso de tecnologias, muito mais pela questão de custo, mas em termos humanos, em termos de capital, das nossas capacidades profissionais, a gente não fica devendo absolutamente nada. E justamente por conta dessa amplitude ou dessa abrangência cada vez maior que o nosso canal tem atingido, que a gente vai não só dar seguimento a algumas das séries de sucesso que a gente implementou ao longo desse ano. Então vocês devem ter acompanhado diversos episódios com a chamada Lugar em Comum, onde a gente convidou profissionais de diversas áreas, de diversos ambientes um pouco mais distantes do nosso lugar comum de escritórios ou indústrias, para trazer um pouquinho das experiências. Então a gente falou com colegas que trabalharam em plataformas de petróleo, em ambientes de museus, em artes, em empresas de tecnologia, e também a gente, como das grandes lições, né, em todos os programas a gente faz questão de citar isso, a gente sempre aprende coisas de que são muito específicas para aquele segmento, mas a gente sempre consegue pegar emprestado e implementar nos demais, e também o contrário, uma série de similaridades que, por mais distintos que sejam os ambientes de negócio, no final das contas, a parte dos desafios são muito similares. Então a gente vai seguir cada vez mais buscando profissionais de diversos ambientes, mas também vai introduzir alguns outros grupos de programas, entre eles o FM do Mundo, onde a gente vai passar a convidar colegas que eu acabei fazendo ao longo da minha carreira, que moram fora do nosso país, para trazer um pouquinho das experiências. Vai ter uma dificuldade adicional, principalmente para os ouvintes, porque esses programas serão gravados na língua do convidado. Primariamente a gente vai falar em espanhol e vai falar em inglês, e o objetivo também não é fazer as traduções, justamente para forçar e também preencher uma dessas lacunas sobre o desenvolvimento da própria língua para os profissionais de FM, para se acostumar com os jargões, se acostumar com os termos técnicos na língua, principalmente inglês. Então essa vai ser uma novidade que vocês podem esperar para 2022. E também a gente vai seguir acompanhando muito fortemente os aspectos técnicos e as discussões do ambiente de infraestrutura pesada, que a hora que a gente olha os números da audiência, foram alguns dos programas que tiveram as maiores repercussões. A gente tem conseguido trazer de uma forma leve assuntos bastante espinhosos do nosso dia a dia. Falamos sobre distorções harmônicas, falamos sobre descarga de corona, no caso dos tratamentos especiais para sistemas de ar-condicionado, classes de filtragem, ou seja, temas que são densos, mas a gente tem conseguido trazê-los de uma forma leve, também contribuindo um pouco com as principais missões quando o canal foi idealizado, de que como é que a gente leva assuntos estruturantes, importantes para você que está aí do outro lado, que é gestor de propriedade, gestor de contrato, gestor de um ambiente construído de uma forma geral, consiga aumentar o leque, aumentar a quantidade de recursos e ferramentas à disposição para vocês gerenciarem de uma forma cada vez melhor todo o seu ambiente de negócios e cada vez mais conectar, outra coisa que nós falamos muito ao longo desse ano, a estratégia do seu negócio principal com a atividade de FM, com a gestão, com a atividade da gestão da propriedade de uma forma geral. Então vamos fazer uma grande recapitulação, e já aproveitando para agradecer os convidados que passaram por aqui, de como foi esse primeiro ano do Facility Management sem mistérios. Começando lá em março, né? 1º de março foi a estreia
oficial, onde nós lançamos simultaneamente 5 episódios. Começamos aí com o pé direito, com força total, onde a gente não só falou da conexão das estratégias da organização com as atividades de FM, mas falamos do primeiro episódio de resenhas de livros com o Francisco Abrantes, falando da obra Gerenciamento de Facilities e Properties, e a gente também convidou o Jane Castro da Sila para falar sobre contratos, espaços corporativos, os desafios, né, principalmente naquele boom do GPM, como é que isso estava mexendo com o ambiente corporativo de uma forma geral, e a gente fechou essa série inicial de 5 episódios com o Jorge Chaguri da Abrinstal, falando sobre a certificação e a qualificação de mão de obra, e Erimar Palombo, num dos programas mais interessantes que nós tivemos, sobre as particularidades do trato e da gestão de pessoas entre homens e mulheres no ambiente construído de uma forma geral. A gente seguiu o mês de março com um bate-papo aí bastante técnico com Celso Simões, falando sobre as classes de filtros de ar e o combate, o seu papel no combate de vírus e bactérias, e a gente abriu uma série de programas com o Arthur Aikawa sobre aspectos de tecnologia antes, durante e pós-pandemia, uma série de programas que depois tiveram outros 2 convidados ao longo das próximas semanas. Fechando os meses, o mês ainda de março, a gente teve um bate-papo interessantíssimo com o Bruno Mafuz, do Guia de Rodas, falando sobre acessibilidade e inclusão na estratégia de negócios, e 2 programas dentro de uma mesma semana. Primeiro com a Cíntia Lima, da IC Consulting, falando sobre a gestão de AVCB, um tema que é também bastante espinhoso para quem gera propriedades de uma forma geral, e no dia do lançamento da lei que fala sobre a nova dinâmica da obrigatoriedade de edifícios novos terem espaços para carregamento de veículos elétricos, exatamente dia 30 de março, a gente falou com Carlos Borges do Secov. Chegávamos aí no episódio 10, quando começou o mês de abril, e a gente teve um bate-papo aí, primeiro de uma série com o Henrique Cury da EcoQuest, em parceria com a Brava, onde nós falamos sobre sistemas de ozônio para tratamento de ar. Sistemas esses que ficaram em alta no mercado e nas discussões técnicas, principalmente como alternativas para a criação de ambientes mais seguros em relação ao Covid. Bate-papo esse que seguiu com o Edson Martinho da Bracopel, onde nós discorremos um pouquinho sobre o anuário de acidentes em instalações elétricas e trouxemos números bastante interessantes sobre as principais causas dessas anomalias, não só nos ambientes corporativos, mas também nos ambientes residenciais. Lá para o dia 19 a gente falou sobre o segundo programa da série Tecnologia antes, durante e depois da pandemia, com Luciano Brunheroto da Aro Consultoria, e no dia 26, um dos episódios que, se você está ouvindo isso pela primeira vez e não escutou na época, voltem lá e assistam. Episódio número 14 com a professora Marisa Cipriano, onde nós falamos sobre os obstáculos da promoção da diversidade na sociedade de uma forma geral e no nosso ambiente de negócios. Episódio 15, abrindo o mês de março, com o professor Marcelo Boegger, sobre a hospitalidade corporativa na estratégia das organizações, e fechamos o terceiro e último episódio da série de tecnologia antes, durante e pós-pandemia, com Flávio Pimentel da CIIT. Episódio 17, na metade de maio, a gente falou com Yuri Schmidt da Brem sobre a recuperação de resíduos como fonte de energia, um tema bastante novo, ainda incipiente aqui no nosso país. E no final de maio, comecinho de abril, a gente inaugurou a primeira série de episódios de programas que tiveram mais de um episódio de duração, com Gustavo Moraes, onde nós falamos sobre cuidados, conceitos e critérios para formatação e para o cuidado de data centers. Esse episódio ele foi dividido em 2 partes, e este formato ele se tornou bastante comum dali para frente ao longo do ano, principalmente quando nós avançamos para o segundo semestre. Ainda no mês de junho, com Robson Quinello, a gente falou sobre mais uma resenha de livros, Gerenciamento de Facilidades, talvez uma das primeiras obras publicadas
publicadas aqui no Brasil a respeito deste assunto, e na sequência a gente falou com a Roberta Vasconcelos da Beer or Coffee sobre como é que o mercado de ambientes corporativos no coworking eles vinham se desenvolvendo, e ela trouxe aspectos e conceitos muito interessantes de como a pandemia jogou luz e novas estratégias ao longo disso. Então não necessariamente era mais um espaço só para trabalhar, mas a gente falou muito do near office ou close to home, que eram o quê? Ambientes corporativos, ambientes de troca, mas que como driver principal de valor estava a limitação dos deslocamentos dentro das cidades. Uma questão não só de sustentabilidade de uma forma geral, mas principalmente com a questão da pandemia, um aspecto também importante para a segurança das pessoas de uma forma geral. Finalzinho de junho, Felipe Faria da GBC falou sobre a certificação, as certificações de sustentabilidade do Green Building Council, também programa em 2 partes, e abrindo o mês de julho, metade do ano, o Juan Pablo de Vera trouxe os desafios e oportunidades que o setor de FM envolvido no segmento de feiras e eventos estavam vivenciando num ano tão complexo, onde praticamente todos os negócios, todos os eventos presenciais estavam suspensos. Em julho, Paulo Neulander, também em parceria com a Brava, numa série de 2 programas, nós falamos sobre evolução, história e futuro dos gases refrigerantes. A gente falou não só do protocolo de Kyoto, mas também da emenda Kigali, e também, se você não acompanhou esse programa, sugiro que você volte lá e escute, porque nós temos uma série de desafios de redução e eliminação dos HFCs e dos HCFCs, basicamente os gases refrigerantes mais comuns das nossas instalações e sistemas de ar-condicionado, para os próximos anos, algo muito, muito em breve. Seguimos com esse programa com mais um episódio da série Lugar em Comum com Alexandre Paz Leme. Como eu comentei no começo, ele que foi o que trouxe os aspectos de como é um FM dentro de uma plataforma de petróleo. E para abrir o mês de agosto, eu tive o enorme prazer de conversar com Felipe Lima, que é o curador, idealizador e principal nome por trás da revista Manutenção Predial. Dando sequência, o Alexandre Chaves, também numa série de 2 programas, falou sobre o avanço da tecnologia nos sistemas de vigilância e controle patrimonial, tema que a gente voltou a abordar um pouco mais para frente, e aí uma série de 3 episódios voltados para o Lugar em Comum. Um bate-papo delicioso com a Daniela Marcondes, onde nós falamos de FM em espaços de cultura e entretenimento. Então a gente descobriu, por exemplo, que quando uma obra de arte que está exposta no Metropolitan Museum em Nova York, ela tem que vir para São Paulo, quem é responsável pelo ambiente deste museu que vai abrigar aqui em São Paulo, seja ele qual for, ele precisa reproduzir as mesmas quantidades de temperatura e umidade que a obra tem no seu local original. E o inverso também é verdadeiro. Quando há um empréstimo de uma obra de arte, de um ambiente, de uma casa de arte qualquer aqui do Brasil para qualquer cenário fora, lá fora também tem que ser reproduzidas as mesmas condições. Seguido de 2 programas com Paulo Ponço, também da série Lugar em Comum, que falou dos desafios e oportunidades em ambientes de shopping center, talvez um dos segmentos que mais tenham sofrido com a pandemia, primeiro com o fechamento total das unidades e depois com a criação dessas dinâmicas em torno do delivery, do drive-thru, e depois naquele momento a crescente reabertura do segmento e como a gente fazia isso de uma forma segura. Terminada esta série, a gente entrou no mês de setembro com um programa que ele durou 3 episódios com Charles Domingues, onde nós falamos sobre tratamento de água em sistema de refrigeração. Um tema que a princípio ele pode parecer menor ou simples, mas que a gente acabou desbravando uma série de potenciais desdobramentos que a falta
do controle, do entendimento desse aspecto, pode acarretar uma série de prejuízos para os nossos sistemas. Ainda na área de certificação, a gente falou com o Felipe Coelho e com o Albélio Dias sobre a certificação Aqua, mais um selo que nós temos aqui no Brasil, e um programa diferente, onde nós tínhamos não um entrevistado, mas dois. O Felipe de um lado falando dos conceitos da plataforma por trás da certificação, e o Albélio como gestor de um empreendimento que fez a implementação desta certificação e quais são os desafios nas fases de projeto, nas fases de construção e nas fases de operacionalização. Voltamos para o tema de segurança e gestão patrimonial com o Teco Sodré na metade do mês de outubro, e depois a Fátima Souza da FS Educa falou um pouquinho do desenvolvimento dos programas de formação e FM. Formação e educação foi um aspecto que a gente abordou em diversos dos nossos episódios. E ela veio dando um panorama sobre, nos últimos 10 anos, como é que as necessidades mudaram, como é que o perfil dos profissionais e das pessoas que buscam esses cursos, ele também tem mudado, e quais são as tendências para o futuro próximo. Encaminhando para o finalzinho da nossa primeira temporada, a gente teve também mais uma série de 3 episódios com Marcos Kahn da KB Engenharia, onde nós abordamos mais uma vez aspectos de segurança contra incêndio em edifícios e quais são os elementos mais importantes que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que supervisionar mais de perto para garantir ou pelo menos mitigar potenciais riscos dentro da nossa infraestrutura. Conversamos com o último lugar em comum do ano, no finalzinho do mês de novembro, com o Diego Carbonell, sobre se o profissional de FM ele precisa ser dinâmico e trazer inovações o tempo todo. Como ser dinâmico e como ser inovativo num ambiente puramente dinâmico por natureza, que é uma empresa de tecnologia. Paulo Barreto não teve medo, mesmo sem poder desenhar, de falar sobre distorções harmônicas apenas com áudio numa série de 2 episódios. E nós fechamos a primeira temporada do Facility Management Sem Mistérios, de novo conversando com o Arthur Aikawa numa série de 2 episódios sobre monitoramento e automação. Será que eu preciso partir e buscar uma automação logo de cara, ou apenas se eu monitorar as grandezas do meu edifício eu já vou ter resultados muito interessantes? E quem ouvir vai descobrir que sim, que é uma bela saída, ou melhor dizendo, uma bela porta de entrada para a gente conhecer melhor o que existe dentro das nossas instalações. Esse foi um poucão, não um pouquinho, do que aconteceu em 2021 com o nosso podcast. Eu queria encerrar agradecendo mais uma vez, não só a todas as pessoas que participaram e contribuíram para a criação deste canal com seu tempo, com seu conhecimento. Desejar a todos vocês que estão nos ouvindo uma ótima passagem de ano, um melhor 2022, e vocês não perdem por esperar, porque no próximo ano a gente vai ter mais conteúdo relevante, vai ter mais séries de qualidade, levando cada vez mais conhecimento para esse nosso segmento que é tão gigantesco de Facility Management, Property e Workplace. Meu nome é Thiago Santana, mais uma vez agradecendo a todos pela parceria, pela audiência. Para você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo deste canal, e fique atento que ano que vem tem mais Facility Management Sem Mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Um feliz ano novo para todos vocês.